Vamos pular para o João César de Castro Rocha, gente. Bora, queridos e queridas. Saudades do João César, querido. Saudade da Manu também. Nossa enquete, deixa eu até trazer a enquete aqui mais uma vez. A pergunta que a gente fez é: você acredita que Lula perdeu a conexão com os jovens? Aí a gente tem duas alternativas. Não, é um grande estadista, sim, precisa imitar Nicolas. Por que a gente fez essa enquete? Inclusive tem aí já a parcial para vocês. Não, é um grande estadista, vencendo com 74% dos votos. Hoje mais de 5 mil pessoas com a gente. Deixa eu ver se eu já ouço o professor. Tudo bem, professor? Bom dia, Vivi. Bom dia, agora William. sim. Bom dia, César. Maravilha. Aproveitei aqui para atualizar a nossa enquete, porque é o seguinte: a presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, a Bianca Borges, mandou uma série de recados ao presidente Lula às vésperas de mais uma eleição. As dicas foram dadas numa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Segundo a Bianca, o presidente anda desconectado da juventude e não basta fazer apenas um governo de entregas para obter apoio da população. Vamos dar uma olhada no que ela disse nessa entrevista. Aí ela fala assim: o que o brasileiro quer hoje? Não dá só para ampliar o Sistema Único de Saúde, inaugurar mais universidades, e a gente sabe a importância disso tudo. Mas não é isso que está deixando a população satisfeita. A juventude é amplamente conectada, mas pouco preparada para lidar com informações e, ao mesmo tempo, tem uma certa frustração com as condições de vida. Um dos pontos trazidos pela Bianca é que Lula não tem celular, enquanto a oposição tem figuras como o Nicolas Ferreira, que caminhou 1.000 quilômetros só para ir gravando stories e fazer cortes para as redes sociais. É essa a preocupação, inclusive por isso a gente trouxe a enquete. Segundo ela, isso é parte do nosso desafio. Professor, quero te ouvir. Você acha que ela tem razão? Tem, mas ela tem razão não apenas para o Brasil, Vivi. Esse é um problema que afeta hoje o mundo todo. Bem rapidamente, Vivi, vamos lá. Nós estamos falando da geração Z. É aquela geração que nasce entre 1995 e o ano 2000, que tem 3 características fundamentais em todo o mundo, agravadas no Brasil, mas é um problema mundial, que a esquerda e os partidos progressistas enfrentam, porque a extrema-direita avança no mundo todo, sobretudo com o apoio dos mais jovens. Então, a presidente da UNE tem toda a razão. Por quê? Vamos lá. A geração Z é a primeira geração do Homo sapiens que é uniformemente bilíngue. Como assim? Falam os seus respectivos idiomas e são nativos digitais. Agora, Vivi, William, César, ser nativo digital é muito mais do que apenas conseguir resolver problemas no laptop ou no celular apenas com a agilidade dos dedos. Ser nativo digital significa ter sido socializado, ter tido as conexões neuronais determinadas em boa medida pela operação do algoritmo. É outra geração, é outra forma de subjetividade. A presidente da UNE toca na ferida. Não basta melhorar o SUS ou ingresso à universidade. A pessoa se considera feliz para comprar o iPhone 17 Pro Max, tem que ser o máximo, com 500 gigabytes de memória. Então, há uma modificação profunda da geração Z. 2. A geração Z é a primeira geração que, de forma uniforme na história do Ocidente, não tem nenhuma perspectiva real de ter uma vida mais confortável que a dos seus pais. Isso é um corte profundo num pacto social, que era do bem-estar social e do American Dream, que está sendo rompido aos olhos desta geração. Essa é uma geração de ressentidos. É o ressentimento que alimenta a extrema-direita. 3. Essa é uma geração que considera que o que de fato interessa no mundo, na vida, é ser influencer, é ter fazer uma fortuna rápida através, sobretudo, do empreendedorismo digital. É um problema grave, não é um problema brasileiro. Se me permite viver rapidissimamente, no caso do Brasil, para a eleição de 2026, esse dado, muito bem levantado, precisa ser contrabalançado com outro. Entre 2010 e 2026, o eleitorado idoso no Brasil, ou seja, eu que tenho 61 anos, o eleitorado acima de 60 anos, entre 2010 e 2026, cresceu no Brasil 74%, constitui hoje aproximadamente algo em torno de 25% a 30% do eleitorado. Se todos votarem, aumenta muito proporcionalmente o voto válido. Essa geração, a minha geração, é uma geração que tem viva a memória da ditadura militar. A geração Z, não. Para concluir, Vivi, para mostrar como é que isso tem um reflexo direto no Brasil. Deixa eu perguntar para o William. William, você sabe em que ano nasceu o Nicolas Ferreira?
Tem 31 anos, não tem? Nicolas tem 31 Isso, agora? né? 31, né? Ele nasceu em 1996. Tá. Bruno Engler e André Fernandes, que são o Nicolas Ferreira Mirim, de Belo Horizonte e de Fortaleza, nasceram em 1997. Lucas Pavanato, o vereador preferido do nosso querido César, nasceu em 1998. Percebe, Vivi? As estrelas da política digital brasileira são todos da geração Z. Não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Nós ainda não estamos atentando para ele de maneira suficiente. Professor, estou comentando com os pés, porque com as mãos estou aplaudindo o seu comentário. Eu concordo com as críticas feitas pela presidenta da Uni, acho que elas são válidas, mas são dois pontos fundamentais. O primeiro deles, professor, eu já fiz algumas assessorias, né, de comunicação e marketing. Nessa vida de jornalista, a gente tem que fazer de quase tudo, professor. O senhor sabe disso, o senhor é professor. Eu já assessorei uma deputada que era uma sindicalista de 70 anos de idade. Você não pode construir um personagem nas redes sociais, um personagem digital, tudo que uma pessoa não é. O Lula é um homem de 80 anos de idade, fruto do seu tempo. Um homem analógico, extremamente analógico. Gente, é verdade. Eu já tive com o Lula algumas vezes, ele não tem celular. Ele fala com o celular via outras pessoas. Ele nunca gostou de ter a tecnologia para si. Não é uma coisa dele. O meu avô também não teve celular. É fruto de uma geração. Você não vai conseguir transformar o Lula em um influencer, porque ele não é isso, e ele não vai ser isso. Dito isso, é óbvio que a comunicação pode trabalhar para construir, para além da figura, uma imagem mais jovem, uma imagem mais descontraída. Quem tem feito isso muito bem, bato palmas aqui, para a assessoria do Geraldo Alckmin, mandou um gag de la gag, não sei nem se vocês sabem aqui no chat, se vocês sabem, expliquem aí no chat para quem não sabe o que é gag de la gag, usa termos, geração Z, termos de redes sociais. A assessoria de comunicação do Alckmin é muito moderna, ela é muito proativa nesse sentido. Combinou com a imagem do Alckmin, pegou bem. Não sei se combinaria bem com a imagem do Lula, construir esse tipo de imagem como fizeram com o Geraldo Alckmin, mas... Para além disso, o que o professor trouxe é fundamental para esse debate. Os jovens são mais reacionários. Hoje, o foco da extrema-direita no mundo são jovens homens. Por isso reforça-se a masculinidade violenta. Por isso reforça-se a misoginia, o ódio à mulher. Por isso é que essas características são reforçadas. Porque o foco querida, no mundo todo da extrema-direita é crescer entre jovens homens, em especial jovens homens brancos. No mundo todo, não é uma novidade para cá. E esse reflexo de jovens homens brancos de extrema-direita na política é reflexo direto disso. A gente pode fazer um debate longuíssimo sobre renovação de quadros na esquerda. Curiosamente, a renovação de quadros na esquerda, professor, tem vindo através de mulheres jovens. Então, a gente tem Luna Zaratini aqui em São Paulo, outras dezenas de nomes pelo Brasil, de jovens mulheres fazendo a renovação pelo campo progressista. É um debate longuíssimo, que a gente não vai conseguir fazer agora, mas fundamental entender que não é um movimento do Brasil. A extrema-direita viceja na internet, onde os algoritmos ajudam a extrema-direita, fortalecem o discurso da extrema-direita e reforçam esse sentimento de ressentimento de jovens homens brancos no mundo todo que tem se enfileirado aí nos quadros da extrema-direita. William, que importante isso que você disse. Se tiver tempo, faça uma breve observação. Tentemos entender, William, de onde vem o ressentimento da geração Z. O ressentimento é compreensível e é legítimo, William. O ressentimento vem do fato de que um pacto fundamental foi quebrado mesmo. Havia um pacto fundamental no Estado de Bem-Estar Social Europeu e no chamado American Dream, de que cada nova geração teria um caminho de prosperidade que não foi trilhado pela anterior. Esse pacto foi rompido em boa medida porque os governos europeus, mesmo os governos de esquerda, e mesmo um governo como Barack Obama, decidiram investir trilhões de dólares e trilhões de euros para sanar a crise da bolha financeira criada em 2008. Ao mesmo tempo, na ponta, o que aconteceu nos Estados Unidos? Os bancos receberam trilhões de dólares para se equilibrar. Mas os que deviam 50, 60, 70 mil dólares perderam suas casas e não houve nenhum programa de apoio. Na Europa, o estado do bem-estar social foi sendo pouco a pouco destruído. Para quê?
para resolver o mesmo problema. Há um romance, vou indicar isso e paro, Vivi, um romance que eu indico demais para isso. Eu acho que é uma revelação, isso é uma pequena novela. Quem Matou Meu Pai, do Edouard Louis. E não é uma pergunta, é uma afirmação, César. E tem um momento do livro que ele diz, eu vou dizer os nomes para que fiquem registrados na história. Quem matou meu pai foi, e ele diz, Hollande, Sarkozy, Destin, Mitterrand, Macron. O que ele quer dizer com isso? Ele diz, no governo do François Hollande tiraram 5 euros do auxílio benefício de saúde. Meu pai não pôde mais comprar tal remédio. No governo do Sarkozy tiraram 5 euros e, ao mesmo tempo, reduziram o imposto. Vocês lembram que eu falei no início da live do problema da direita no Brasil? O problema geracional também é esse. A direita sequestrou os nossos sonhos. Maldita direita porca brasileira. E por isso é fundamental, gente, a gente apostar no campo progressista, fazer o campo progressista chegar nos mais jovens e financiar o nosso canal, gente. Falta só 79. Quem puder nos ajudar, 200 pessoas nos assistindo, é um prestígio enorme ter a presença de vocês. Vamos lá. Gosto dos mais ricos. O que isso quer dizer, Vivi? Quer dizer o seguinte, eu teria não um desacordo, eu faria uma nuance em relação à ótima entrevista da presidente da UNE. Seria a seguinte, César, por que é que a geração Z apoia a extrema-direita? Porque a extrema-direita, de maneira muito hábil, tem um discurso antissistêmico. E o sistema traiu a geração Z. Esse é o raciocínio. O presidente Lula não precisa se disfarçar de TikToker, não precisa contrariar a sua própria natureza. Mas, se o governo do PT se tornar um governo antissistêmico, ele conquista a geração mais jovem. Como assim? Tem que criar um projeto da seguinte maneira, William. Não tem Minha Casa Minha Vida? Vamos criar um projeto Minha Primeira Motocicleta. Quantos entregadores de aplicativos têm que entregar aplicativos numa cena que é uma metonímia que me dói o coração? Um dia aqui em Copacabana, voltando para casa 2 horas da manhã, tem um McDonald's na Figueiredo Magalhães que fica aberto até 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, William, o que eu vejo? Uma cena que eu parei, quase chorei. Era assim a cena. As portas fechando, os últimos entregadores desesperados para fazer a última entrega. Mais de 30 entregadores na porta do McDonald's 2 horas da manhã. Como, César? Montados numa bicicleta de um aplicativo de banco. Então, o governo tem que se tornar um governo, na medida do possível, antissistêmico para capturar a geração mais jovem. Se o fizer, tem chance de conquistar esse público. Falta vender utopia, né? É isso. Vamos sonhar. A literatura serve para isso. Vamos sonhar, William, que a gente pode hoje começar... Sonhem, tá? E conheçam a história do homem. Estou fazendo propaganda de graça para esse livro aqui, Volume 2 do Fernando Moraes. Conheçam a história do Lula, porque conhecer a história do Lula é conhecer a história do Brasil, gente. Vamos fechar essa meta, turma. Construir um mundo melhor amanhã. Perfeito, professor. Ótima reflexão. Importante demais, ainda mais nesse momento de eleição. Muito bom mesmo, professor. Eu tenho um jovem adulto em casa de 18 anos e estou aqui corroborando o que o senhor está dizendo. Também vejo ele pouco sendo impactado pelos bons resultados do governo. Vejo mesmo. Enfim. Professor, vamos seguindo por aqui, então. Obrigada demais. Obrigado, pessoal. E a gente se reencontra semana que vem, tá bom? Boa semana. Obrigado. Queridíssimo João César de Castro Rocha, saudades, professor. O Emerson agora a gente vai ver o desempenho de políticos de extrema-direita na rede, depois de desmantelarem uma fazenda de cliques em Goiás, 100 mil celulares no grid. Caraca. 69, gente. O Emerson tá mandando umas super contribuições. Quem fecha, gente? Quem nos ajuda? É muito importante. Além do que, adolescentes não viveram a prosperidade dos governos 1 e 2 de Lula. Sim, eles nasceram já no lulismo, né? E aí não tem memória. Não tem um trabalho de memória. Isso é fundamental. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!